Olá! Nesta aula iremos explorar o modelo binomial. Veremos que a distribuição binomial é utilizada em situações cuja solução tem dois resultados possíveis e aprenderemos a calcular o valor médio e o desvio padrão numa distribuição binomial. Consideremos uma experiência em que se verificam as seguintes propriedades. Vamos realizar um número fixo de observações que designamos por provas ou tentativas, representando por n. Em cada prova existem apenas dois resultados possíveis, sucesso e insucesso. A probabilidade de sucesso, designada por p, é a mesma em qualquer tentativa. Assim, a probabilidade de insucesso é sempre 1 menos p, também designada por Q. E são independentes os resultados de duas quaisquer provas. Note-se que a designação sucesso, insucesso ou fracasso são apenas designações associadas ao modelo binomial, não tendo subjacente qualquer juízo de valor. Vejamos então um exemplo onde são verificadas estas propriedades. Suponhamos que lançamos uma moeda ao ar 10 vezes e vamos observar o seu resultado. Vejamos se as propriedades seguintes são então verificadas. Ora, neste exemplo, o número fixo de tentativas será então dado por 10. Cada lançamento tem apenas dois resultados possíveis, que serão, por exemplo, sucesso, cara, insucesso, coroa. A probabilidade de sucesso será sempre a mesma em cada lançamento da moeda, ou seja, a probabilidade de sair cara será dada então por 0,5 e são independentes os resultados em qualquer lançamento. Assim, numa situação com estas características, a variável x, que representa o número de vezes que o acontecimento se realiza, isto é, o número de sucessos nas n provas, chama-se variável aleatória com distribuição binomial de parâmetros n e p. Esta variável pode então tomar os valores 0, 1, 2 e assim sucessivamente até n, tratando-se assim de uma variável aleatória discreta. Diz-se que x segue uma distribuição binomial e utiliza-se esta notação para a representar, onde n e p são os parâmetros da distribuição. A probabilidade da variável x tomar o valor k é então a probabilidade do acontecimento se realizar k vezes em n provas e é dada por combinações de n k a k vezes p elevado a k, isto é, probabilidade de k sucessos em n possíveis, vezes 1 menos p elevado a n menos k, ou seja, a probabilidade de n menos k insucessos em n possíveis, com k a variar entre 0 e n. Vejamos então de seguida um exemplo de aplicação. Numa fábrica de computadores, a probabilidade de um computador ter defeito é de 4%. Numa encomenda de 200 computadores, qual a probabilidade de haver 6 com defeito? Consideremos então a variável x, que representa o número de computadores com defeito em 200 e que segue uma distribuição binomial de parâmetros n, 200, número de computadores, e p, probabilidade do computador ter defeito, que será dado por 4%, ou seja, 0,04. Assim, a probabilidade de haver 6 computadores com defeito será então calculada através das combinações de 200, 6 a 6, vezes 0,04 elevado a 6 vezes 1 menos 0,04 elevado a 200 menos 6, que é aproximadamente igual a 0,12. Continuemos com um terceiro exemplo. Sabe-se que 3% dos iPads produzidos por uma empresa são defeituosos. Os iPads são comercializados em caixas com 50 iPads. Calcula a probabilidade de numa caixa existirem, na linha A, exatamente 4 iPads defeituosos. Na linha B, existirem no máximo 2 iPads defeituosos.
Consideremos x a variável aleatória número de iPads defeituosos numa caixa. Trata-se de uma distribuição binomial cujos parâmetros são n igual a 50 e o p igual a 0,03. Como queremos saber a probabilidade de exatamente 4 iPads serem defeituosos, então queremos a probabilidade de x ser igual a 4. Utilizando a fórmula anterior, obtemos então aproximadamente 0,05. Se quisermos determinar a probabilidade de numa caixa existirem no máximo 2 iPads defeituosos, isso significa que queremos a probabilidade de x ser menor ou igual a 2. Ou seja, a probabilidade de x ser igual a 0 mais a probabilidade de x igual a 1 mais a probabilidade de x ser igual a 2. Utilizando então a fórmula anterior, obtemos uma probabilidade de aproximadamente 0,81. De salientar que o cálculo do valor médio e do desvio padrão numa distribuição binomial pode ser feito por um processo diferente do que vimos para variáveis aleatórias discretas. Assim, para calcular o valor médio, multiplicamos o valor de n por p e o desvio padrão é calculado através da raiz quadrada de n vezes p vezes 1 menos p. Passemos então ao exemplo de aplicação. Numa fábrica de computadores, a probabilidade de um computador ter defeito é de 4%. Determine o número de computadores defeituosos esperado numa encomenda de 50 computadores. Na linha 4.2, determine o desvio padrão da distribuição referida na linha anterior. Na linha 4.1, pedem-nos para determinar o número de computadores defeituosos esperado, ou seja, queremos determinar o valor esperado ou o valor médio, que será dado então pelo produto de n por p. Substituindo estes valores, obtemos então 2. Isto significa que o número de computadores defeituosos esperado numa encomenda de 50 computadores será igual a 2. Na linha 4.2, pedem-nos para determinar o desvio padrão da distribuição. Utilizando a forma do desvio padrão e fazendo as respectivas substituições, obtemos então um valor de 1,39. Esperamos que tenha entendido o modelo binomial e até à próxima!